Bom dia a todos e todas. Cumprimento o eminente ministro Paulo Dias de Moura Ribeiro, do Superior Tribunal de Justiça, o desembargador Nino Todo, o diretor da nossa escola, o nosso vice-presidente, desembargador Antônio Cedenho, os colegas desembargadores que estão aqui, Alessandro Diaféria, Nelton dos Santos, doutor Antônio Morimoto, vejo mais alguém aqui dos desembargadores, os nossos juízes e juízas federais, servidores e servidoras. É uma honra tê-lo aqui, ministro. Como eu sei que o tema é muito importante para nós, é um tema atual, né? Vai ser muito bom ouvir quem entende muito dessa questão, que está lá vivendo todos os dias isso. O tribunal se engalana com a vinda do ministro, a escola, tenho certeza que também cresce muito hoje, coloca mais uma boa parede nessa construção que vem sendo feita, né, pelo desembargador Nino Todo, e sem maiores delongas, só reforçando que o ministro Moura Ribeiro é membro do Conselho da Justiça Federal atualmente, e que uma das suas melhores qualidades é que ele é meu amigo, há um bom tempo já. Eu passo, então, a palavra ao nosso diretor, desembargador Nino Todo, que fará a sua saudação, a sua introdução, e a seguir passará a palavra, então, ao ministro Moura Ribeiro. Obrigado, senhora presidente. Bom dia, senhoras e senhores. Bom dia aos que nos assistem online. Com muita alegria que hoje fazemos mais essa atividade da escola. Quero fazer a saudação da presidente, do desembargador federal Marisa Santos, ministro Paulo Dias Moura, de Moura Ribeiro, desembargador Antônio Carlos Cedenho aqui na mesa, todos os colegas, Nelton, Antônio Morimoto, Alessandro, Silvio, Marcelo, todos aqui presentes. Eu vou fazer a apresentação. O ministro Moura Ribeiro tem um vasto currículo, eu vou resumi-lo para esta ligeira apresentação. O ministro Paulo Dias de Moura Ribeiro é santista, são uma grande... Nascido em Santos, torcedor do Santos, santista raiz. Ele é ministro do Superior Tribunal de Justiça, hoje preside a terceira turma daquele tribunal, membro da Comissão de Regimento Interno, é doutor e mestre em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, a PUC, com pós-doutorado em Direito pela Universidade de Lisboa, membro do Instituto de Direito Comparado Luso-Brasileiro, entre inúmeras outras atividades acadêmicas e colaborações das mais diversas. Integra, como disse o presidente, o Conselho da Justiça Federal. Ele é oriundo da magistratura paulista, onde foi juiz de direito, e na grande comarca de Santo André, né, doutor Cedenho? Muita satisfação. E, embora oriundo da Justiça Estadual, ele é um grande amigo da Justiça Federal, disso dou testemunho, desde que ingressou no Superior Tribunal de Justiça, quando eu era presidente da JUF, acompanhei o ministro Moura Ribeiro na sua sabatina no Senado, Verdade. também com o ministro Schietti, ministra Regina, naquela época de lutas. Né? Faz um tempo, 10 Faz um anos. tempinho, né? E com muita alegria, ministro, que nós o recebemos aqui na escola, e como o senhor sendo um amigo da Justiça Federal, essa é a sua casa, sinta-se à vontade, eu não quero tomar mais o tempo, porque todos estamos querendo ouvi-lo sobre esse tema instigante, importante, sobre incidente de resolução de demandas repetitivas e RDR, não é, Nelton? Nelton, tivemos muitos debates sobre esse tema na época de uma alteração do regimento interno aqui para adequar o nosso regimento às novas ao novo código, as novas os institutos de solução de demanda. Então, ministro, esta é a sua casa, sinta-se à vontade, muito obrigado pela sua participação, e já, com a autorização da presidente, passo a palavra, então, para a sua exposição. Bem, bom dia a todos, até os que nos assistem em grande número, né, os colegas que nos assistem.
meus votos de bom dia, saudar a estimada presidente Marisa Santos. Peço por fineza que leve um abraço ao meu colega de concurso 148 da Justiça do Estado, DDD, que é o nosso corregedor aqui, um grande cara muito competente, uma pessoa de uma inteligência rara. E saúdo o nosso diretor da escola, né? O Nino me chamou, eu aderi imediatamente ao convite, porque é uma satisfação grande poder estar nessa casa. Casa benfazeja de justiça, que trata em temas muito importantes, de grande eloquência, e para nós é extremamente importante que a gente possa estar nesse convívio. A interação na magistratura, quem gosta da magistratura sabe o quanto é importante essa interação. Eu saúdo também o Antônio Carlos Sedem, que foi o presidente da OAB, quando eu fui diretor do fórum. Oi, meu querido, tudo bem? Quando eu fui diretor do fórum lá da comarca de Santo André, um período extremamente gostoso da vida, né? Muito agradável, muito bom mesmo. Henrique, bom dia. Vamos vê-lo aqui. Satisfação. Muito obrigado. Neilton Santos, processualista, meus cumprimentos. Não posso deixar de lembrar do TJão, né? Figura do Carlos Renato aqui presente, um belíssimo colega, trajava uma toga com uma elegância, com um pouco se continua prestigiando o nosso TJão. Doutora Carmen, minha satisfação, meu abraço. Fernando Mendes, com quem eu tomei posse, ingressei na associação, na JUF, foi com vocês. Nós não temos foto disso, né? Não temos, pois é. Silvio, minha satisfação. Alessandro de Afé, os colegas, demais colegas, senhores servidores que nos acolhem aqui, muito obrigado. Prazer muito grande estar aqui. Bem, vou falar um pouquinho sobre os precedentes, alguma coisa. Ah, quem chega aí. Tá bom? Tudo bem? Falar sobre o precedente, mas eu queria pensar umas coisas diferentes um pouco antes da gente falar expressamente dos precedentes. Em julho, eu estava em casa vendo o Estadão e deparei com uma matéria de um jornalista do New York Times, Thomas Friedman. Ele falou uma coisa que me chamou muita atenção, que tem muito a ver com a Justiça Federal, mas tem muito a ver mesmo. Ele falou que nós estamos abrindo para abrir duas caixas de Pandora. E a caixa de Pandora é uma coisa comum que não se sabe do que pode sair dali de maldade. E as duas caixas de Pandora que ele fala, parece que são coisas que realmente são muito importantes para nós pensarmos. Uma delas é a inteligência artificial. O que vai sair dessa inteligência artificial, se é bom ou se é ruim? Ela desenvolve o nosso intelecto muito mais daquilo que naturalmente nós estamos acostumados e nós não somos para ver que caminho nós vamos seguir com isso. E outra é o problema do clima, que tem tudo a ver com a Justiça Federal. O problema do clima é terrível, que nós estamos vivendo uma situação, basta lembrar Rio Grande do Sul, Líbia. Domingo passado, o Rio de Janeiro fez 18 graus, uma coisa impressionante de frio. Estamos vendo situações terríveis. Hoje vai fazer 32 graus, 40 graus em Cuiabá. Não é possível que nós estamos vivendo. Isso está fazendo mal, né? E tudo modificando tudo aquilo que nós tínhamos de ideia de clima, que era o poder de rotação da Terra em torno do Sol. Está mudando completamente. E o controle disso. O problema que fica é que regulação nós vamos fazer a esse respeito. O que é que nós queremos de bom para nós, para os nossos filhos, netos? Que regulação nós vamos fazer? E a respeito disso, se nós não fizermos uma coisa boa, nós vamos derruir tudo aquilo que a sociedade civil, livre, tem de melhor, que são duas coisas, que é a confiança e a verdade. Confiança e verdade que o judiciário busca sempre. E disso daí, eu me lembro muito de um princípio maior que vem para nós com Bobbio. Bobbio, na Era dos Direitos, ele foi indagado uma vez sobre três questões que também nos afligem, e afligem sobre modo Justiça do Trabalho, Justiça Federal, perdão. Quais são as questões que ele colocou? Foram colocadas a ele. O aumento incontrolado da população, o aumento incontrolado da degradação do meio ambiente, de matéria da Justiça Federal, aumento incontrolado do meio ambiente e aumento incontrolado do armamento.
Se que com todos esses três problemas, será que ainda seria possível se imaginar um mundo bom para nós? E ele responde positivamente. E ele fala, olha, tudo aquilo que nós temos de declarações universais, vale dizer os tratados internacionais, tudo aquilo que nós temos como direitos fundamentais encartados nas nossas constituições livres, tudo aquilo que os gregos nos ensinaram a respeito do direito da personalidade, tudo aquilo de direito da personalidade que os romanos poliram como poucos, tudo isso nos leva a crer que tudo isso dá sustentação àquilo que nós chamamos de poder termos uma Constituição que julguemos boa. Isso foi nos ensinado principalmente pelo justnaturalismo, que nós gostamos tanto, principalmente com Kant, e nós seguimos nessa estrada principalmente através da Revolução Francesa. Foi na Revolução Francesa que nós estabelecemos, apesar dos malefícios que ela trouxe, né, pessoais, só se decanta a beleza jurídica, mas os malefícios pessoais foram muito grandes. De qualquer forma, com a Revolução Francesa, nós tivemos grandes evoluções jurídicas. E ali, com ela, nós tivemos a liberdade, igualdade e fraternidade, e nós temos, para nós, uma Constituição que nós julgamos boa. Foi essa que nós fizemos. E ela é tão boa que no preâmbulo dela está escrito que nós fazemos parte de uma sociedade fraterna. Nada melhor do que se viver numa sociedade fraterna, porque irmãos, tecnicamente, não brigam. Quer dizer que, quando ele fala numa sociedade fraterna, ele está dizendo para nós que nós estamos diante de uma sociedade solidária, adequada, de uma sociedade que, portanto, só visa o bem comum. E se eu não acredito nisso, eu vou ao artigo 1º da nossa Constituição, que vai dizer para nós quais são os fundamentos do nosso Estado democrático. E 3 deles, para mim, são fundamentais, com os quais a Justiça Federal lida com absoluta frequência. São eles a cidadania, muito mais que votar, é o direito a ter direitos na área. A dignidade da pessoa humana como base para todo o nosso desenvolvimento. E os valores sociais do trabalho, da livre iniciativa, ou seja, capital, dinheiro, grana, que nós precisamos cuidar dele. E ainda se não estou satisfeito com isso, eu vou ao artigo 3º da Constituição, e lá no artigo 3º nós vamos encontrar que são os objetivos da nossa República: erradicar a pobreza, dinheiro, grana, capital. Que capital é esse que nós queremos? E mais, a igualdade de todos perante a lei, sem distinção de raça, sexo, cor, etc. E também, se eu não estiver satisfeito ainda com isso, acho que isso é pouco, eu vou ao 170 da nossa Constituição, e aí lá, no 170 da Constituição, quando trata da nossa ordem econômica e financeira, os princípios, 9 princípios elencados no 170 da Constituição, dos incisos 1º ao 9º, dizendo quais são os princípios da nossa ordem econômica e financeira. Tem lá capital com todas as suas letras, propriedade, direito do consumidor, pleno emprego. Em suma, que capital é esse que nós queremos? E além desses 9 fundamentos, dos incisos 1º ao 9º, nós vamos encontrar 2 fundamentos básicos da ordem econômica, que estão lá no caput, qual seja a livre iniciativa e o trabalho, a valorização do trabalho humano. E tudo tem um fim, no próprio artigo 170 da Constituição, segundo Ricardo Sayegh. E esse fim está lá: existência digna conforme os ditames da justiça social. Não precisa mais nada. E a Justiça Federal trabalha com isso com absoluta constância, mas muito mesmo. E ainda, se eu não ficar contente com tudo isso, eu vou para mais um artigo da nossa Constituição, que fala lá do mercado interno, 219. O mercado interno integra o patrimônio nacional e será incentivado de modo a viabilizar o desenvolvimento cultural e socioeconômico e o bem-estar da população. Então, nós estamos numa sincronia, numa orquestração perfeita para termos um desenvolvimento através de um capital que nós elogiamos, batemos palmas a esse capital. Mas o capital que a gente quer, que a gente vive lá, pensando no Superior Tribunal de Justiça, é um capital que precisa ter perfume bom. É um capital que precisa ter alma, sob pena de arrebentarmos com todo o sistema.
E tudo isso vai se desenvolver naquela ideia dos precedentes. Eu era absolutamente refratário a essa ideia dos precedentes, não tinha lá muito gosto, achando que era uma bomba que colocaram no nosso colo. E até aqui eu devo fazer uma menção muito expressa, muito agradável, com um coração muito feliz, a uma pessoa que era de uma dignidade fora do comum, Paulo de Tarso Vieira Sanseverino. Ele me levou para o núcleo, ele me levou para o núcleo de precedentes, sabe? E eu conversei com ele, olha, cara, isso aqui não vai dar certo. Nós não sabemos fazer lei, nós não estamos aqui para fazer lei. E ele tanto falou comigo, que eu acabei começando a me quedar nessa ideia de que talvez o judiciário tivesse realmente que assumir a sua posição, a mesma posição que ele veio assumindo a partir da Segunda Guerra Mundial, que não era assim, né? O judiciário era aquele apenas que declarava a lei. E nós sabemos que com o Código Fux nós tivemos essa possibilidade efetiva de dar uma segurança jurídica, uma estabilidade para os julgamentos, que é isso que se quer. Essa estabilidade vai ser chamado judiciário sempre a se pronunciar em razão de alguma coisa que acontece de errado no negócio jurídico. E o negócio jurídico se estabelece, uma relação que se estabelece entre credor e devedor, em que um não se sabe nem por que resolve atender aos anseios do credor, numa prestação entregando a este uma prestação de dar, fazer ou não fazer, e que tende a acabar na sua normalidade através do pagamento ou, pela sua parte doentia, pela composição das perdas e danos, o que não é o desejável. Mas também, se assim não fosse, não haveria necessidade de se pedir auxílio ao judiciário. E agora, no sistema da civil law e common law, que não é muito agradável para nós, né? A mim não é muito agradável, mas nós temos que entender que há uma globalização. E com a globalização, há muita gente de fora, estudando fora do país. E é claro que, sem dúvida alguma, em razão disso, há a possibilidade do direito estrangeiro se intrometer no direito brasileiro. E nós temos que conviver com isso, sem dúvida alguma. A civil law, para nós, veio de uma origem romana, né? Romano-germânica, vai encontrar fundamento numa lei escrita, emanada de uma autoridade, e ao contrário, a common law, ao contrário. Ela tem uma tradição inglesa, né? Normanda inglesa, e vem para nós através de lastro nos usos e costumes, e não com uma lei voltada para o presente e para o futuro. Para nós, parece que tudo surge da civil law, nós podemos dizer que surge para nós através daquilo que nós conhecemos como Justiniano fez no Corpus Juris Civis, tentando consolidar toda a produção legislativa romana. Mais que isso, como disse, a Revolução Francesa também trouxe um grande desenvolvimento para a civil law, através do momento em que teve a tripartição do poder, idealizada por Montesquieu, mas ali, como disse já, o juiz era só a boca da lei, né? Ele só declarava o direito. E Teresa Rudalvin fala para nós exatamente isso, ou seja, num dado momento, principalmente a partir da Segunda Guerra Mundial, o judiciário passou a ter protagonismo, porque a lei precisa ser interpretada, porque a lei tem termos que não se entende. E, como eu digo sempre, né, o legislador faz a lei e para ele não tem embaixo de declaração. Nós temos embaixo de declaração, 12 embaixo de declaração. E foi por aí que eu, conversando com o Paulo de Tarso Vieira Sanseverino, dei a ele o exemplo de que nós estávamos, não podíamos seguir essa tarefa, né? Tava difícil para nós. E eu vou dar o exemplo já para todos, né? Nós deixamos, então, com a Segunda Guerra, de ter uma função declaratória para fazer uma interpretação da lei. E que a gente precisa ter uma interpretação segura, que é o capital precisa, senão o capital é arisco. Nós precisamos ter interpretação segura. Ou seja, aí nós vamos lembrar que nós temos que, nessa interpretação segura, nós temos que seguir a lexi, ou vale dizer, tratamos com princípios que são, vamos dizer, que são normas programáticas e normas do imaginário, do ideal que se quer buscar.
quando as regras podem ser quebradas. Garcia Medina fala de manter essa integridade no judiciário, principalmente com o novo Código Fux. Os tribunais 926, 927, 928 do novo Código Civil é que trazem para nós as hipóteses dos precedentes, o regramento legal dos precedentes. O 926, dizendo para nós que devem os tribunais uniformizar a sua jurisprudência, mantê-la estável, e o 927 dando uma tabela, quase que uma tabela da legislação, de como devem ser fundamentadas as decisões judiciais. E engraçado é que fala assim, se não tiver isso, é possível fazer, se faça uma reclamação, e a reclamação é muito pouco usada, está chegando muito pouca reclamação do Superior Tribunal de Justiça. Ainda a ideia do agravo ainda é a que predomina. A reclamação não está sendo usada. Pouquíssimas vezes, olha, nós já temos esse código há um bom tempo, e eu que me lembro de 2 reclamações até hoje, só elas, só 2 até hoje. E o 928 confere um tratamento diferenciado a essa litigiosidade de massa, chamada de predatória. E eu sou relator de um caso de litigância predatória, a audiência vai ser agora no dia 4 de outubro, e inúmeros inscritos, mas nesse caso, ele chegou de um IRDR para nós. E olha que coisa, os números são, Marisa, de 64 mil e tal ações que foram analisadas, de janeiro de 2015 a agosto de 2021, quase 30 mil, 43%, foram patrocinadas pelo mesmo advogado. Em um universo de 300 processos tomados como amostra, observou-se todos a mesma petição inicial, desenvolveu uma narrativa hipotética, não se recorda jamais com quem celebrou o contrato de empréstimo, que quer a declaração de inexistência. Em todos esses casos, foi questionado o empréstimo, 99% dos casos analisados foi requerida a dispensa da audiência de conciliação, 97% da amostra é de pessoa idosa, 25% analfabeta, 17% assentados, 11% indígenas. Diz respeito a um resultado de 80% daquelas ações foram julgadas improcedentes. Aí veio o IRDR. E o que a mim está preocupando é que, será que nós podemos mudar a escrita do IRDR do jeito que ele veio proposto? Já conversei com processualistas e ninguém me respondeu isso. Vamos ver se nessa audiência a gente tem uma resposta positiva para isso. Mas o problema, viu, foi criado por nós. O STJ tem que rasgar na pele. Porque quando começa... Esse negócio de demanda predatória, eu era desembargador aqui em São Paulo e inúmeros casos eram de cadeias de poupança. E lá na nossa turma, a Câmara, 11ª, ela junta pelo menos um extrato da... Não, aí foi recorrer para o STJ, e o STJ fala, não precisa, isso se vê depois. Não se vê depois, inúmeros casos, liquidação zero, porque não tinha conta. Então, alguma coisa precisa ser feita. Essa audiência é para a gente ver o que é essa alguma coisa que a gente precisa fazer. Não pode... Agora o STJ fixou a tese de que nessas prestações de contas, a ação de prestação de contas tem que demonstrar alguma coisa. Parece que também tem que demonstrar, não é possível um pedido genérico de um contrato que eu nem sei se assinei ou não. O tema é delicadíssimo. Os advogados estão preocupados, eu também estou preocupado, até porque advoguei. Realmente é uma situação muito delicada que nós estamos vivendo. E nós, de vez em quando, nós temos ali alguns problemas. E lhe conto, presidente, a razão pela qual eu fiquei meio avesso com o repetitivo ao início. Chegou nas minhas mãos um caso de medicamento, a questão era assim, vem daqui de São Paulo, o advogado veio me procurar, era um plano de saúde, e falou, olha, tem que dar um medicamento tal sob pena de prisão do diretor. Porque não dá tempo nem de fazer um agravo para...
Precisamos resolver isso. É um negócio com a Anvisa, medicamento. E depois em 2018, nós chegamos à conclusão, feitas audiências, etc., por repetitivo, que é legítima a recusa da operadora do plano de saúde em custear medicamento importado não nacionalizado sem o devido registro na Anvisa. Porém, já fizemos um acréscimo ali, a tal da modulação. Eu sou meio implicante com a modulação também. Após o registro na Anvisa, a operadora do plano de saúde não pode mais negar a entrega do remédio. Um ano depois, embaixo da declaração, e até quem não fazia parte da demanda, era embaixo da declaração, dizendo que havia omissão, isso é aquela coisa. E o embargo da declaração foi julgado em setembro de 2019, praticamente um ano depois, para dizer, bom, aí que transitou em julgado, demanda. Então o judiciário não está fazendo o serviço que ele tem que fazer. Um ano depois não adianta mais. Eu acho que ou é ou não é. A lei entra em vigor, não tem embargo de declaração. E nós falamos e tem embargo de declaração. E é uma coisa que nós precisamos arrumar. E logo vem a modulação. Obrigação do plano de saúde em custear medicamento não registrado pela Anvisa. Mas aí veio essa modulação da ministra Nancy Andrighi. Era um medicamento para câncer e a Anvisa autorizou a importação. Ora, se ela autorizou a importação, é o caso do plano de saúde pagar o remédio da ministra Nancy Andrighi. Aí vem um dos casos que a mim mais me intrigou, achei incompatível com a dignidade, e mencionei isso de viva voz, e eu vou lhes contar. Presidente, é o seguinte, uma moça sofria de endometriose e não poderia gerar filhos a não ser por fertilização in vitro. E nós tínhamos acabado de julgar um caso de inseminação artificial. E o advogado, sempre o advogado foi falar comigo, e ele me convenceu que efetivamente era outra coisa. O gênero é reprodução humana, ou que tem as suas espécies, não é? Uma inseminação artificial que se faz em casa, depois eu soube que se faz até com caneta Bic, e fui me aprofundar nisso aí. Ou com a caneta, não, só com parte de fora a caneta. E eu fiz um voto, o voto original aqui de São Paulo é do... Ele é São Paulino, caramba, não é o nome dele? São Paulino? Ferrenho, nossa. Ferreira Alves, um belíssimo voto, belíssimo voto, belíssimo. E eu achei que ele estava com razão mesmo. Vamos pagar essa fertilização em vida. Não. Não está no plano, não está escrito, o plano não prevê, não tem previsão, e a lei diz que a inseminação está fora. E a recomendação da Anvisa é no sentido que está fora essa recomendação, entendendo que a inseminação artificial é o gênero. E não é. É uma das formas possíveis da reprodução. Bom, aí foi para a sessão, eu perdi na turma, 3-2, São Severino me acompanhou, e 3-2, foi para a sessão com cedilha, e lá na sessão com cedilha, no voto do ministro Marco Buzzi, fiquei perdido de novo, não tem problema nenhum, perdi. Mas foi ali que eu falei, e falei mesmo, e aqui repito, porque eu falei lá, falei, não sei como é na sessão, com mulheres atuando na sessão, negam a possibilidade de uma mulher ter filho. Falei isso lá. Aí começou também o problema do aposentado com permanência do plano de saúde coletivo. E nós chegamos à conclusão que os empregados ativos e desempregados, apesar de vinculados ao plano de saúde administrado por uma única operadora, encontram-se inseridos em categorias distintas. Aí veio o distinguish do ministro, esse foi do ministro Antônio Carlos Ferreira, as minhas homenagens, e depois veio o ministro Vilas Boas Cueva, um técnico perfeito. Esses planos custeados exclusivamente pelo empregador, não há direito de permanência do ex-empregado aposentado ou demitido como beneficiário, salvo disposição expressa em contrário, e se ele custear a parte dele o plano de saúde. A grande abertura que nós tivemos de
de precedentes foi também com o ministro Paulo de Tarso Vieira Sanseverino. O Credit Score veio do Rio Grande do Sul, a possibilidade de alguém ter, o consumidor ter notas pelo pagamento contemporâneo das suas dívidas. Entendia-se lá naquela ocasião que isso não era possível, que invadia a intimidade da pessoa, que não era possível fazer isso aí. E o ministro Paulo de Tarso Vieira Sanseverino conheceu da matéria e rapidamente resolveu. E aqui não teve embargo de declaração, não vieram embargo de declaração. Felizmente, resolvemos isso aí, dizendo que não há nenhuma infração ao Código Consumidor por essa tabelamento do consumidor quanto a ser um bom ou não pagador, bom ou mau pagador. Nós tivemos também o caso do produtor rural, que foi extremamente importante para o Brasil, né, que vive tanto da produção rural, e nós entendemos, com base no Código Civil, no voto do ministro Luiz Felipe Salomão, que finalmente era possível o produtor rural pedir os benefícios da recuperação judicial, desde que se inscrevesse na junta, ainda que no próprio dia ou um dia antes, ao pedido de recuperação judicial. Isso é um grande alívio. E aí eu acho que o STJ cumpriu seu papel constitucional com todas as letras, da melhor maneira possível, ao meu sentir. E, finalmente, veio a minha redenção da possibilidade da mulher gerar filhos. Foi com um caso muito interessante de criopreservação de óvulos, que também não estava previsto no contrato, não tem regulamentação. Aí eu ri, né? Porque aí nós entendemos, essa senhora era uma senhora com câncer e que queria ter filhos, e durante o tratamento do câncer, na quimioterapia, os óvulos precisariam ser retirados para que ela pudesse depois ter a possibilidade, gerar filhos. E aí, mesmo sem contrato na espécie, ao outro lá não tinha contrato, não podia. Agora, esse não tinha contrato, mas falou, opa, mas aqui, ó, claro, aqui a dignidade humana tá no vetor. Mais que isso, né? É o direito à vida que nós temos que preservar. E aí nós entendemos aí também, na toada do ministro Paulo de Tarso Vieira Sanseverino, da ministra Nancy Andrighi, que era possível, sim, condenar o plano de saúde a fazer a criopreservação para que essa senhora pudesse, depois do tratamento, gerar filhos de forma natural. É um caso que interessa muito à Justiça Federal, que é o superendividamento e a presença da Caixa Econômica Federal dentro do processo de superendividamento. Se cairia para a Justiça Federal, ou se com a presença da Caixa, ou se ficaria na Justiça Comum. E nós entendemos lá no voto do ministro Marco Buzzi que a competência, mesmo com a Caixa Econômica Federal nos autos, no superendividamento, mesmo assim, a matéria fica à conta da Justiça Estadual, tirando da Justiça Federal esse caso. E uma outra solução que nós demos também em repetitivo foi uma novidade que veio no Código Civil recente, da ação de prestação de contas, e se aquele que presta, se era possível a ação de prestação de contas ser ajuizada por aquele que paga alimentos, quer saber que destino está sendo dado a verba que ele está, mensal alimentar, que ele está pagando. E essa veio uma modificação no Código Civil, dizendo que era possível, mas aí eu fui o relator, ele falou, não, realmente é possível, né? Mas não é também um processo para vingança, para ficar perturbando a vida do outro. Havia detalhes importantes no processo que levavam a crer que realmente aquela criança precisava de cuidados especiais e que talvez aqueles cuidados especiais não estivessem sendo observados. E depois a quarta turma, na mesma toada, seguiu esse entendimento, porque o que interessa é a proteção efetiva da criança ou do adolescente. E aí tem coisas muito engraçadas que acontecem lá no STJ e que eu fiz questão de trazer aqui para os nossos rabiscos. Eu acho que eu já estou falando até demais, passei do tempo. Uma coisa que apareceu lá que é muito interessante, e eu fiquei meio que cliente ou freguês de João Gilberto,
começou com o ministro Benetti. O ministro Benetti fez um voto brilhante, como sempre, a respeito do direito de autor do João Gilberto. E falou, não, o senhor tem direito de autor. Aí aparece para mim um outro processo de João Gilberto, que ele falou assim, olha, remasterizaram os meus discos sem a minha autorização. O meu direito autoral tem que ser preservado. Aí vai lá, bateu na porta do STJ, e eu falei, não remasterizou sem autorização, o direito autoral tem que ser preservado, pague-se o direito autoral dele. E, coitado, ele não viu o dinheiro chegar. Mas, ainda assim, ele ficou tão feliz com isso, que ele resolveu fazer uma outra ação que também veio para mim. Não sei, por isso que eu estou dizendo que eu estou uma parabólica, né? E esse caso era muito interessante, porque eu falei assim, bom, já que eu tenho o direito autoral dos meus discos, eu quero os masters, que é o aparelho que faz a prensa que faz os discos. Se eu sou o dono do direito autoral, eu quero isso para mim. E aí nós temos dois princípios, né, de atender o que diz a Constituição no 5º a respeito do direito autoral e o que diz a Constituição a respeito da cultura. Que triste fim de um país, né, que não pode preservar a cultura. O que seria de nós, né, ou do mundo todo, né, se assim, as músicas de Mozart, Bach, Beethoven, Villa-Lobos, gênios, tão gênios quanto João Gilberto, não pudessem mais ser divulgadas para nós, né? E assim eu entendi que, apesar do direito autoral, a cultura merecia muito mais prestígio para todos nós do que o direito autoral dele nesse contraponto. E ainda sobre direito de nome, né? Aí aparece para nós coisas interessantes, né? Aparece para nós um caso de um empreendimento imobiliário chamado Vogue Square. Vogue é uma revista de renome e que não pode ser, de jeito algum, usado o nome sem... Mas uma coisa é a revista, né? E outra coisa é um empreendimento. Eu vou no empreendimento, eu vou lá no empreendimento para fazer compras. Eu não vou para ver a revista, né? Não há, ao meu sentir, e ao sentir da turma, não houve, de forma alguma, como é? Um movimento parasitário do empreendimento, né? Os nomes atribuídos a edifícios, eu tive um caso semelhante, que era Natura, um loteamento chamado Natura. E a empresa falou, opa, que é isso, está usando meu nome? Mas, poxa, Natura, uma coisa igual que teve lá, era não uma corrida de Fórmula 1, teve uma latinha de cerveja Skol vermelha. E a Brahma também era vermelha. Caiu na minha mão. Bom, quem quer bebedor de Brahma não vai querer beber Skol. Não adianta, não é? Gosta de Brahma, gosta. Então, pô, Natura também é a mesma coisa, ué. É um loteamento, são nomes que não... Alto renome, Natura. Não é assim, não é possível. Teve também esses da Google, foi muito interessante, porque eu procuro, né, que eles falam que são links patrocinados. Eu já tive isso. Agora eu quero saber, no Brasil, por exemplo, qual é o carro que tem aquele parque assist. Aí lá aparece um outro carro, mas eu quero saber qual é o carro que tem. Eu não quero a propaganda da Volkswagen, eu quero saber qual é o que tem. Mas aí está o link patrocinado. Não? Então, o link patrocinado perturba a minha paz. Perturba a minha paz. O caso aqui era engraçado, que era uma loja chamada Lingerie. E quando procurava lingerie, lá aparecia primeiro esse, né? Mas o link patrocinado pode, não pode, não pode. Não pode fazer isso, de jeito algum. E termino com um que eu achei... Não, é gostoso de ler, né? A inventividade humana é sensacional, é espetacular. No Rio de Janeiro, um supermercado. O supermercado foi passando com um carro de som na rua. Olha que couve mais linda. Pô,
Não é engraçado? Pô, não, não, peraí, né? Não é a Garota de Ipanema, não tá ferindo direito autoral algum, né? Pelo amor de Deus. Mas é bonita a inventividade. Não, olha que couve mais linda, né? Espetacular isso, né? Só mesmo. Só mesmo. O Ricardo pode, Henrique pode dizer, né? É coisa do Rio de Janeiro. Ele foi de lá mesmo, supermercado, lá, Copacabana. Olha que couve mais linda, que coisa sensacional, né? É um espetáculo isso. Bom, Nino, eu sou muito grato aí ao convite que me foi feito. Acho que movimentos como esse, unindo a magistratura, né, tem que acontecer sempre, com muita frequência. A magistratura é o lugar, é a casa daquele que vem bater na porta com o seu último recurso. E nós sabemos que tem tanta gente aí que precisa do, do direito, precisa da imposição, da posição do judiciário, firme. Como diz Bob, né? Não adianta mais, não precisamos mais garantir os direitos, nós precisamos efetivá-los. E por isso, eu termino com dois ensinamentos, ao meu sentir, muito agradáveis de Padre Vieira. Diz ele, entre o semeador e o que semeia há muita diferença. Uma coisa é o soldado, outra o que peleja. Uma coisa é o governador, outra o que governa. E, além disso, Padre Vieira nos ensina também que os passos passam, mas as pegadas ficam. As pegadas de encontros como esse mostram que uma coisa é ser governo, quem peleja pelo direito. E isso a escola da magistratura federal está fazendo e fazendo com galhardia. Muito obrigado pela presença, muito obrigado pelo convite. Eu fico sempre às horas, porque eu gosto demais da magistratura e estar com a magistratura é um gosto muito grande. Muito obrigado. Bom dia. Uma coisa mais linda. Olha que couve mais linda. Faltou coisa mais cheia de graça. Pois é. É sensacional, né? Deve ter sido desenvolvido. Henrique Ávila sabe isso como ninguém. É que ser no Rio de Janeiro, né? Bom, obrigado, ministro, pelas suas palavras, pela palestra, trazendo casos concretos do STJ, tratando de demandas repetitivas, e na sua fala lembrei de alguns casos da Justiça Federal também, que demandas repetitivas que trazidas aqui e no final resultavam em nada. A presidente desembargadora Marisa vai lembrar, súmula 260. Lembra quantos casos de súmula 260 do extinto TFR se ajuizava aquela demanda e ao final pela data de aposentação da pessoa, a data do início do benefício, o resultado era zero, né? Então a pessoa vivia, né? Entrava pelo ouvir dizer, tem ação, vamos entrar. Entrava com a ação, depois de anos, Nada. quanto que tem para receber? Nada, porque o cálculo inicial estava correto, porque era no mês de maio e novembro, né? E quando, apesar dos anos na turma criminal, ainda lembro algumas coisas lá do previdenciário. E era triste ver isso. E outra de demanda repetitiva, que um estrago na Justiça Federal, de FGTS. Também que se ajuizava aquilo e, no final das contas, o resultado, porque o que se pretendia era que se depositasse a diferença em juízo, mas quando o depósito tinha que ser, o crédito devia ser feito na conta vinculada. E em juízo não restava nada. E como os pedidos eram mal feitos, em muitas situações dava sucumbência recíproca e o resultado era zero para o advogado. E a sucumbência? Eu lembrei do FGTS por conta da demanda predatória, da litigiosidade predatória. Eu judiquei em Ribeirão Preto e tinha lá isso me chegou ao conhecimento, o advogado passava né, no meio do canavial mesmo, não o advogado, alguém amando dele, mas assim, com
conclamando os trabalhadores rurais a ingressarem com a ação. Então, levava, ia num carro lá, então, um computadorzinho, então, eu já ia gravando aqui. Então, por essa razão, é preciso mesmo ter mecanismos de sistemas de solução de demandas, né, repetitivas, né, Nelson? E para que o judiciário possa ser mais racional e efetivo. E uma preocupação que eu tenho a propósito disso, ministro, gostaria até de indagá-lo sobre isso, é que, apesar dos filtros existentes, apesar de todos esses sistemas, daquilo que se propõe em leis, ainda hoje a demanda no Superior Tribunal de Justiça é extremamente elevada, e assim como no Supremo Tribunal Federal. A despeito de todas as reformas processuais que foram feitas ao longo desses anos, inclusive a súmula, um pouquinho puxando lá no Supremo, a súmula vinculante, eu me lembro do ministro Sepúlveda Pertence, de saudosa memória, que recentemente nos deixou, mas ele dava como fundamento para justificar a súmula vinculante, o Supremo não pode julgar empréstimo compulsório. E eu pensava, naquela época, um juiz novinho, né? O ministro Sepúlveda Pertence falou, tá falado, é um juiz ali, um substituto. Não, na época já tinha sido promovido, mas eu dizia, mas qual é o juiz que, em sã consciência, vai dar uma decisão contrária à jurisprudência já consolidada do Supremo Tribunal Federal, do Pleno do Supremo Tribunal Federal? O problema não estava propriamente no juiz, o problema era, naquela época, era que nós éramos obrigados a submeter a sentença ao reexame necessário, a Fazenda não tinha dispensa de recurso, então tudo aquilo ia subindo, subindo. E como era matéria constitucional, então esses mecanismos todos foram sendo criados, a súmula vinculante daqui, depois ação declaratória de constitucionalidade, com todo respeito, uma coisa que eu nunca consegui doutrinariamente conceber, porque, na minha opinião, bastava da natureza dúplice ação direta de inconstitucionalidade, não criar uma nova ação para que se dê, porque a presunção que se tem é que a lei é constitucional e não o inverso, não precisa de afirmação da constitucionalidade, mas de que, pelos meios já previstos de provocação da inconstitucionalidade, trazer o efeito dúplice, que aí o Supremo, então, deveria, ao rechaçar a ação de inconstitucionalidade, declarar a constitucionalidade da lei, enfim, aí vendo todos os desdobramentos. E a gente chega aí por aí no novo código ao IRDR. Agora, eu gostaria, ministro, a propósito disso, saber a sua opinião, a sua reflexão, o que tem dado errado ao longo disso tudo para que as demandas continuem tão altas no Superior Tribunal de Justiça e no Supremo? Porque onde está, na sua opinião, a propósito do IRDR, a falha sistêmica que há para que o Superior Tribunal de Justiça possa realmente, porque essas causas que o senhor mencionou, todas são de extrema relevância para a sociedade, e que o Superior possa exercer o seu papel fundamental de intérprete maior do direito infraconstitucional e de uniformizador da jurisprudência. Sabe, Arthur, eu tenho uma preocupação grande com isso, que e eu acho que todos nós precisamos entender o que é o Superior Tribunal de Justiça. Ele é um tribunal de cassação? Porque se então vamos cumprir o que ele tem que ser. Volta até. Mas nós podemos, e em muitos casos, nós devemos, a gente vê cada coisa, nós temos que dar uma valoração, uma coloração, uma qualificação jurídica diferente daquilo que aconteceu, sob pena de se cometer uma injustiça. Não é certo isso. Mas eu posso lhe dar exemplos que são gritantes dessa valoração que a gente tem que fazer. O advogado fez um recurso de apelação, tinha um volume, na época dos volumes ainda, né, dos físicos, e ele recolheu os custos com o porte de remessa e retorno
de um volume. Aí formou-se o segundo volume. O certificado da OFEC tem que pagar, tem que complementar. Coisa de R$11 e qualquer coisa. Era isso. Qual o valor? Não tem, porque quando eu recorri era um volume só, não formou o segundo volume. Então, fica essa discussão, né? Parece a discussão do Tostines, né? Mais fresquinho, vende mais, fica mais fresquinho, e nós ficamos nisso. Aí foi ateu lá no Superior Tribunal de Justiça. Não, mas se só tinha um volume, R$11. Eu não advogo desde 1983, quando entrei na magistratura, que era aquilo que eu queria da minha vida. Em 85, estava lá em Santo André. Eu, se fosse advogado, eu já pagava esses R$11. Era R$11,25, eu lembro desse valor. Pagaria logo isso, mas se não vai ao Superior Tribunal de Justiça, ele não subia mais. Não subia mais. E esse é o meu drama. Que papel é esse, né, que nós fazemos? Espero que com a questão da relevância, a gente possa definir efetivamente o papel do Superior Tribunal de Justiça. Mas eu tenho uma coisa para dizer, que o Congresso Nacional foi tomado pelo espírito justiniano, né? A produção de leis é incessante, uma coisa impressionante. Quanto mais lei tem, mais termos vagos nós temos, mais lacuna nós temos, mais judiciário nós precisamos. Porque não tem declaração na lei. Então nós precisamos decidir o que é o Superior Tribunal de Justiça. Mas, ao mesmo tempo, eu coloco exemplos desse tipo que não dá para a gente deixar de lado. Principalmente um outro exemplo. Um caso de alimentos, o pagante era um alto funcionário público, de carreira, nem a associação dele sabia onde ele residia, 5 anos para localizá-lo, para ser citado da ação de investigação de paternidade acumulada com alimentos, 5 anos, que nem a instituição dele dava o endereço e lá ele não estava. Depois que ele foi citado, anos depois, no meio do caminho, apareceu uma declaração, uma escritura declaratória de paternidade de uma terceira pessoa, teve que entrar com a ação para anular aquela escritura. Anos se passaram, mais de 20 anos, a moça ficou maior de idade. Aí veio, agora cobra. Está prescrito. Não está. Não está prescrito. Né? Mas precisou chegar ao Superior Tribunal de Justiça, porque senão não tinha jeito dela. Foi reconhecida a prescrição. Mas não está prescrito de forma alguma isso, porque quem deu causa foi o próprio pagante, que não sumia. Nem sequer a instituição pública federal, onde ele trabalhava, sabia o endereço dele. Para ser citado, demorou 5 anos. E como é que aparece uma escritura pública no meio do caminho, dizendo, não, o pai é outro, eu estou declarando achado? Não. Como é que pode isso? Essas coisas que cheiram mal, precisa do judiciário, né? Porque o diabo sempre deixa o rabo de fora, né? Fora da lei não há solução. Não há solução, não adianta. Esse é um ditado português, né? Não é? É verdade. Esse é um ditado português. É verdade. Desculpem, mas essas são coisas que nós precisamos. Não podemos ser uma terceira, né? Uma terceira instância, não podemos. Mas tem essas coisas que machucam a gente também, né, Didier, né? Mas a grande valorização que nós vamos ter é do Poder Judiciário, né, da primeira e da segunda, né? Terá uma grande valorização. Bom, sei o que é melhor, tá? Como diz o ministro Belize, querida pessoa, grande amigo, julgado está julgado, né? Se está bom, está mal, mas está julgado, né? Isso, Alguma solução precisa ser dada, não é? Chamaram aqui, bateram na nossa porta. Enquanto não sai a possibilidade de conciliação, né? E aí o Marco Buz é espetacular para isso. Eu peço licença aqui para fazer uma observação, algo que me ocorreu agora com relação à demanda predatória. Eu penso que o judiciário do primeiro grau e do segundo grau tem uma grande responsabilidade nisso.
Nós temos uma tese agora que está enchendo as varas previdenciárias e os juizados, que é a revisão da vida toda. E essas ações estão entrando sem cálculos, sem documentos que comprovem o interesse de agir. Pronto. Isso já aconteceu quando, naquelas teses de revisão da RMI, pelo IRSM, pela OTI, aí chegávamos na liquidação zero, né? Liquidação zero. Então, qual é a questão que aparece aí? O juiz recebe aquela quantidade imensa de petições iniciais e a vara vai ficando atolada. Então, para que a vara não seja atolada, ele não manda juntar o documento, comprovar o interesse de agir, ele processa aquilo. Então, essa estrutura toda vai virando um enorme paquiderme que vai tendo uma dificuldade para se movimentar, evidentemente. Então, me parece que a gente tem que fazer um meia-culpa aqui no primeiro grau. Não deixar que uma ação em que, de cara, eu não tenho a certeza de que há interesse de agir, que ela prossiga, né? A gente já devia ter aprendido isso lá nas revisões da súmula 260, do artigo 58 do ADCT, né, da equivalência salarial, que havia pessoas ali litigando em quantidades, né, desnecessariamente, que nem foram abrangidas por aquele artigo, porque tiveram o benefício concedido depois, né, da nova Constituição. Então, me parece que a gente deveria mudar a forma de ver as coisas. O juiz trava um pouco o andamento naquele primeiro momento, mas ele vai ter um ganho lá na frente, que é de não deixar prosseguir algo que está fadado ao insucesso mesmo, né? E isso deixa de afogar o STJ também. Vai lá, né? Vai bater. Vamos limitar isso, eu não sei como. É um tema extremamente delicado, né? Muito sensível. Como é que vamos limitar isso? Aí limita pelo valor. Mas o projeto de lei diz que depois eu posso aumentar o valor da causa, né? Então, também não, Isso mesmo. não vai limitar, né? Temos tempo para mais uma ou duas perguntas, né, menino? Com as ordens. Dado se alguém gostaria de falar uma pergunta. O Marcelo. Só do microfone para quem está assistindo pela TV. Bom dia, ministro. Muito obrigado pela palestra muito muito importante aqui para nós, né? Eu tenho uma questão que, na verdade, é um dilema até, que eu vejo até nessa situação de revisão contratual, principalmente questões de saúde. E aí eu pergunto se esse tipo de reflexo é levado em conta no tribunal, lá no Superior Tribunal de Justiça, que é o seguinte: quando as partes contratam, basicamente elas estão alocando direitos e obrigações e alocando os riscos do negócio. Quando o judiciário interfere nisso, há uma mudança nessa equação, e se é uma empresa, ela vai, evidentemente, colocar os custos adicionais nos preços que ela paga para os consumidores. Então, o que eu vejo, eu enfrento esse dilema pessoal, é o seguinte: quando um plano de saúde ele tem que cobrir um procedimento que não estava contratualmente previsto, isso vai ter um custo, e esse custo vai ser diluído entre todos os outros consumidores daquele plano. E eu noto que os preços dos planos de saúde eles têm aumentado ao longo dos anos, e isso acaba excluindo muita gente que não consegue mais pagar o valor e acabam abandonando os planos. Isso, para mim, também, vamos dizer, em termos coletivos, ofende, de certa forma, a dignidade da pessoa humana, né? Então, basicamente, o que eu estou perguntando é o seguinte: no caso concreto que está sendo julgado, evidentemente tem uma determinada solução, mas e o reflexo que isso pode gerar? E se nesses casos, não seria o caso, então, porque existe o SUS, né? E o SUS ele é para todos, independente de ter contrato ou plano, né? Eu queria saber se isso, como que isso é visto, isso acaba sendo levado em conta ou não, enfim, é essa a pergunta.
Muito obrigado. Eu agradeço. Nós poderíamos sair no Bloco dos Unidos, porque eu também me preocupo extremamente com isso. Há países, e nós sabemos, que chega a uma certa idade, está doente, morra. O Brasil é diferente, né? Quando começou aquela discussão, se lá na sessão, depois sobreveio uma lei, não tô querendo lembrar o que era, o plano de saúde está obrigado a isso. Se o rol era taxativo ou era exemplificativo. E aquilo, com todo respeito, deveria, antes de ir a julgamento, nós deveríamos ter nos sentado e vamos conversar a respeito para fazer uma coisa só. Bom, já estava vencido a tese de que era taxativo, vírgula, desde que. Tá. Que é o mesmo que dizer exemplificativo, vírgula, desde que. É a mesma coisa. Então, teria que sentar um pouco antes, conversar, porque é um caso de relevância, cheio de gente lá na porta do Superior Tribunal de Justiça. E eu me convenci de que deveria ser exemplificativo, porque no domingo, quando eu chego lá em Brasília, já tem aquela pilha de processos para eu examinar, eu ligo a televisão e fico lá escrevendo os processos. E ali eu vi um caso de uma menina muito recém-nascida, muito jovem, que precisava de um remédio X que custava uma fortuna total. E que a família, então, saiu na rua coletando dinheiro, conseguiu dinheiro, comprou o remédio e a menina está viva. Queria dizer ao colega que quando eu comecei a votar, eu fui o último a votar, e quando eu comecei a votar, eu me lembrei muito dos meus pais que me mandavam ler Monteiro Lobato. Tem uma passagem de Narizinho com Dona Benta que ficou na minha cabeça, eu dela não esqueço, e eu comecei a votar assim. Olha, eu queria lembrar aqui do caso de Narizinho conversando com Dona Benta e o conselho que Dona Benta deu a Narizinho. Minha filha, o mundo é habitado por homens, não por anjos. Então, se fosse por anjos, nós não teríamos nenhum problema, né? Mas é que nós somos habitados por homens e nós temos as nossas falências, sem dúvida alguma. Eu não consigo, né, imaginar que está com tantos anos morra. Eu não consigo. Quem é essa pessoa que morre? É meu pai? É minha mãe? É meu irmão? Eu não vou concordar com isso. Neste mesmo domingo, teve um caso de uma criança que nasceu com um negócio, uma queimadura pelo corpo todo, um caso, e descobriram um remédio caríssimo, caríssimo. E outro da implantação de córnea, um remédio caríssimo, que está em estudos, a Faculdade de Medicina está nesse estudo da implantação da córnea. São coisas caríssimas, mas vai negar a pessoa de ver se ela pode ver? Vai negar a mulher que pode ter o filho e não vai ter? Vamos sair no Bloco dos Unidos, que eu estou também no mesmo dilema que o colega está. É difícil, né? Mas nós temos que decidir. Bateu na porta da gente, e aí nós vamos, né, decidir conforme o nosso coração, né, conforme o nosso sentimento, né? É difícil, é difícil. Eu sinto muito, mas é difícil, né? Não temos. Agora, eu não gosto dessa coisa assim, custa muito caro, deixa para lá. Não. Não é digestivo para mim, né? Com os digestos romanos, né? Não são digestivos. Relator. Que bom. Então, João. Obrigado. Alguma pergunta mais? Bom, eu quero, então, com a licença da presidente, agradecendo o ministro pela sua participação, pela sua palestra. Queria, em nome do Tribunal, da Escola de Magistrados e da nossa associação regional, a JUFESP, a Associação de Juízes Federais do Estado de São Paulo e Mato Grosso do Sul, prestar uma pequena homenagem ao ministro pelos seus 10 anos de Superior Tribunal de Justiça, que é de comemorança, e entregar uma placa comemorativa por essa passagem. É muito singela. Já vou fazer a entrega. O ministro Moura Ribeiro, ele sempre surpreende,
mas eu nem deveria me surpreender mais, porque ele é um humanista, né? É um humanista. É um homem de uma vasta cultura, é muito agradável estar com ele numa roda de amigos, tomando vinho, né? Tomando um vinho e vê-lo empolgado, né? Falando das coisas em que ele crê, né? Em que ele acredita. É sempre muito bom. E como um jurista, dispensa qualquer comentário da minha parte, principalmente. Ele sempre surpreende mesmo. Ele consegue conhecer bem a lei, conhecer muito bem o direito, mas analisá-lo sob o ponto de vista humanista. E isso, sem dúvida, é algo um pouco raro, né, nos dias de hoje, né? Parece que nós perdemos um pouco essa formação, principalmente depois desse período em que ficamos todos confinados, né? Parece que nós perdemos um pouco desse sentimento de humanidade, né? De ver os outros como próximos, né? Como semelhantes. Estamos, infelizmente, criando uma geração de pessoas que talvez não tenham mais essa forma de ver a vida e enxergar a lei como o ministro Moura Ribeiro. Então, eu só posso agradecer a ele, em nome do tribunal, em nome dos meus pares, por prestigiar a gente hoje aqui. Sou muito grata, eu sou privilegiada em relação aos demais, porque de vez em quando eu o encontro como amigo e consigo prestar muita atenção nas coisas que ele diz, inclusive brincando. Até quando ele brinca, ele tem profundidade, ele mostra bem quem ele é. Então, ministro Moura Ribeiro, que Deus continue lhe iluminando, mas mantendo esse pensamento voltado para a humanidade que todos nós devemos ter. Muito obrigada. Eu que agradeço. Eu vou terminar contando uma história da presidente Marisa. Nós estamos lá no CJF, ela está falando de humanidade, está no CJF, uma funcionária do CJF, bater na porta dela. A senhora está ganhando a aposentadoria do seu pai, que é militar, aposentado, reformado? Estou. E ganha a sua aposentadoria também como funcionária da nossa casa? Ganho. Ele falou, ganho. Então não pode acumular. Essa coisa caiu na minha mão. Eu falei, ó, esse treco é inconstitucional, essa norma constitucional é inconstitucional, porque verteu contribuição, tem que ficar com elas duas aposentadorias. Perdi, evidentemente. Tem uma norma constitucional que diz que não pode acumular. Eu quero saber para onde vai esse dinheiro, porque se eu coloquei o dinheiro lá e eu não tenho opção de não colocar o dinheiro lá. Mas perdi, até porque é matéria, não poderia ser debatida em direito administrativo, em área administrativa, mas eu fiz questão de pôr o voto lá. Bom, essa coitada ia ter que pagar, devolver, bem mais, ainda mais com essa taxa Selic, essa amaldiçoada taxa Selic, que é uma taxa política, não é taxa para fazer correção monetária. Eu tenho duas representações na corte sobre isso. Foi a presidente Marisa que falou assim, mas ela recebeu de boa fé, então não tem que devolver. Graças a Deus. Pô, parabéns, presidente, viu? Parabéns. Coitada dessa funcionária. Foi a humanidade dela que fez com que essa moça não ia ter dinheiro para pagar esses 400. Era mais de 400 mil, uma fortuna. E então, falar em humanidade, eu tenho a dizer da humanidade da presidente Marisa. Graças a Deus, felizmente. Muito obrigado. A vivência do previdenciário. Muito bom. Bem, então, agradecendo aqui a presença do ministro Moura Ribeiro, dos nossos colegas que aqui estão, dos servidores e servidoras e aqueles que nos acompanham via web, declaro encerrada a nossa sessão da escola de hoje. Muito obrigada a todos e todas.